Os focos de incêndio estão deixando o índice de qualidade do ar até 30 vezes pior do que é permitido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. É o que acontece no Acre, onde as escolas, as aulas da rede pública de ensino, estão suspensas nesta quinta-feira por conta da fumaça que encobre o estado desde a segunda quinzena de agosto. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura. Estados vizinhos também, como Amazonas e Rondônia, passam pelo mesmo problema. E a gente sabe, que conter um incêndio é muito mais difícil do que preveni-lo. Em um cenário de atraso de chuva na primavera, como o Arthur está mostrando, não vamos poder contar com a umidade para o contingenciamento desse problema. Nós vamos falar mais agora desse assunto com o Guilherme Martins, que é meteorologista da Notus e doutor em ciência do sistema terrestre pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Boa tarde, viu? Obrigada pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite de poder participar falando sobre esse tema bastante relevante que está acontecendo nesse ano de 2024. Como faz parte dos teus estudos, eu quero primeiro que você diferenciasse para a gente, para a nossa audiência, qual que é a diferença, na verdade, das queimadas, focos de calor ou focos de incêndio e como é que o satélite consegue captar esses focos. A captação é feita de qualquer foco de calor ou depende da dimensão, da intensidade? Como é feito isso, por favor? Bem, a diferença é bem simples. A queimada, o foco de calor, o foco de queima, são sinônimos, tá? Então, representa a queima, que é a queima controlada e prevista. Agora, quando essa queimada ela sai do controle, ela se torna um incêndio florestal, como a gente tem aí acompanhado na mídia, né? E, enfim, a detecção desses focos de queimada é feita via satélite. Então, você tem ali uma região que emite uma energia, o satélite, por meio de um sensor acoplado a ele, identifica e diz que naquele ponto existe uma queimada. Claro, por ser um sensor, existem limitações, mas na sua maioria, queimadas a partir de 375 metros até mais ou menos 5 quilômetros, são focos que podem ser detectados por esse tipo de equipamento, no caso, satélite. Ou seja, pequenos ou de maior extensão, existe então o tipo ali de satélite que vai identificar e colocar para a gente, contabilizar inclusive. Agora, além Exatamente. Tá. Eu queria que você me falasse uma coisa, Guilherme. Além do clima, que é claro, é um dos responsáveis, eu queria que você nos contasse se existem outros fatores esse ano para a gente ter esse recorde, esse cenário de incêndios. Porque o INPE começou o monitoramento, você me falou, em 1998. O que está acontecendo agora com a sua expertise, que você pode avaliar, que nunca aconteceu antes para a gente estar vivendo esse cenário tão triste? Bem, o ano de 2023 ele foi um ano bastante atípico no que diz respeito à ausência de chuva, temperaturas elevadas, temos ali a ocorrência no Oceano Pacífico do fenômeno El Niño e o ano seguinte, no caso de 2024, isso contribuiu de forma significativa para a redução da precipitação. E toda essa combinação desses fatores são combinações propícias para a ocorrência de queimadas. Então, de certa forma, você tem uma amplificação das queimadas e você também tem as consequências das queimadas ocasionadas pela questão do aquecimento global. Tá certo. E também muito foi dito, Guilherme, sobre o surgimento dos focos de calor, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, que começavam a aparecer no mesmo horário, em pontos diferentes, de acordo com a análise feita pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Qual que é a sua explicação para isso? Você que trabalhou muitos anos, avaliando as imagens de satélite, é porque se trata de um período mais quente do dia ou você acha que pode ser uma ação voluntária em conjunto? É possível surgir diversos focos de incêndio ao mesmo tempo no estado? O que você fala para a gente? Infelizmente, esse total de focos que foram registrados, infelizmente, não é possível ocorrer tantos focos no mesmo dia, no mesmo período. Existem já várias indicações, muitas pessoas que foram detidas
que foram causas de fogo humano, tá? Então, no Brasil, a maioria das queimadas são de causa antrópica e esse agosto para São Paulo foi um mês bastante atípico e tudo leva a crer que foi causado por a ação humana e, claro, cabe aos órgãos competentes, como o Ministério Público, Polícia Ambiental, averiguar e punir os responsáveis. A gente estava falando com o brigadista aqui também de Mato Grosso do Sul, basta uma fagulha de um carro, qualquer coisa, e a vegetação muito seca para a gente ter o alastramento desse fogo. Agora, a gente sempre fala aqui, né, que é muito mais difícil mitigar danos, né, do que preveni-los. Você gasta muito mais energia mitigando, né? E o que pode ser feito, Guilherme, antes do período seco do ano, que a gente já sabe que virá, né? Para tentar evitar o que a gente está passando. Porque o fogo, você me falou isso na nossa conversa prévia aqui, ele não respeita a barreira geográfica. O contingenciamento é muito difícil, é danoso, perigoso também para quem está fazendo isso, para os nossos brigadistas. Mas o que pode ser feito antes, na sua opinião, já que a gente sabe que estamos enfrentando períodos secos cada vez mais longos, principalmente no interior do Brasil? É importante que se tenha uma consciência ambiental que deve ser levada para a população, porque as consequências das queimadas elas não afetam somente a fonte onde ocorreram as queimadas, mas principalmente regiões remotas, como, por exemplo, as queimadas que ocorrem na Amazônia, todo esse material que é emitido pela queimada, ela é transportada, por exemplo, para a região sul e região sudeste. Então, de certa forma, você tem ali impactos no sistema de saúde, porque são crianças e idosos que mais sofrem com isso. Você tem impactos na infraestrutura, como o fechamento de aeroportos. Você tem impactos na flora e na fauna. Então, infelizmente, todos saem perdendo com a questão da queimada. Então, se existe uma campanha de conscientização, você pode minimizar. Você não eliminará o fogo por completo, porque o fogo faz parte da história, tá, do nosso país. Mas você pode minimizar a partir desse tipo de ação. E a gente percebe, né, que cada vez mais, você também como meteorologista, a gente está vivendo com totais previstos de chuva menores que as médias climatológicas anteriores estabelecidas, principalmente no centro-oeste do Brasil, que é uma área pujante da nossa agricultura. Quais serão os caminhos que a agricultura deve tomar, na sua opinião, e precisa, com esse novo cenário adiante, né? Um cenário desafiador de uma distribuição de chuva que não é como a que vinha nas últimas safras. E a tendência é que a gente tenha que lidar cada vez mais com esses desafios climáticos. Também queria que você relacionasse como a queimada também está ligada às mudanças climáticas. Tem se comentar, falava-se muito da questão dos eventos extremos se tornarem cada vez mais frequentes. Só que isso falava-se muito daqui a 20, 30 anos. O problema é que isso está ocorrendo agora. E não somente o setor agrícola sofre com a questão das queimadas, a partir de uma condição ambiental mais seca, né, falta de chuva no caso, e temperaturas elevadas. O setor elétrico também é um setor que sofre bastante, a questão da flora e da fauna. Então, todos acabam sofrendo com isso, dada essa maior frequência que esses eventos extremos eles estão ocorrendo, no caso no mundo como um todo. Então, a tendência é que esses eventos extremos eles ocorram com mais frequência e cada vez mais intensos, causando aí os danos que a gente tem visto, né, na notícia aí, seja televisionada ou digital. Tá certo, Guilherme, obrigada. E com certeza, né, tudo isso sobe para a atmosfera, a fuligem viaja por todo o Brasil, interage também e causa os efeitos no clima também, né? Um efeito em cadeia que tá difícil da gente conseguir diminuir. Obrigada pela sua disponibilidade e até uma próxima. Eu que agradeço, boa tarde a todos, até uma próxima.